Se você ainda não conhece meu trabalho, segura a mãozinha aí. Não sai dando like assim não. Assiste primeiro e se te agradar, aí sim você dá uma força. Agora, se você já conhece, sabe que o conteúdo é bom demais. Então me ajuda aí. Senta o dedo no joinha, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder conteúdo. E principalmente, compartilha com alguém que queira se desenvolver. Bora pra aula. Importante para profissionais da área da saúde é entender essa dinâmica da troca de líquido entre o líquido intersticial e o plasma. Então está aqui o tecido, as células do corpo, aqui está o líquido intersticial e aqui está um vaso sanguíneo. Então as células, nós já vimos que troca líquidos e substâncias com líquido intersticial e o líquido intersticial troca líquidos e substância com o sangue, nos vasos sanguíneos. Detalhe interessante. Por exemplo, chegou oxigênio. O oxigênio tem que chegar dentro da célula, tem que chegar na mitocôndria da célula. Mas como que o oxigênio chega na célula? Ele é trazido pelo sangue. Legal, mas o sangue não sai dos vasos, senão é hemorragia. Então, o sangue não sai dos vasos, mas líquido e substâncias dissolvidas nesse líquido, parte do plasma e substâncias dissolvidas no plasma, algumas substâncias, extravasam. Sai dos vasos sanguíneos para o interstício, por exemplo, o oxigênio. E aí o oxigênio vai do interstício para o interior da célula. No processo de metabolismo produz CO2. CO2 sai das células e vai para o líquido intersticial. E sai do líquido intersticial e entra no vaso sanguíneo. Então tem trocas entre o líquido intersticial e o plasma. Quando líquidos e substâncias saem do plasma para o interstício, eu chamo isso de filtração capilar. Filtração capilar. Capilar são vasos sanguíneos muito fininhos. Quando é o contrário, sai do líquido intersticial e entra para os vasos sanguíneos, eu chamo isso de absorção capilar. Então, saiu dos vasos e foi para o interstício, filtração. Saiu do interstício e entrou nos vasos, absorção ou reabsorção capilar. A absorção acontece, por exemplo, durante o processo de digestão, quando líquidos e substâncias dos alimentos saem do tubo digestivo e entram na corrente sanguínea. Isso é a absorção. Reabsorção ocorre, por exemplo, nos néfrons. Nós vamos ver lá a reabsorção. Reabsorção por quê? Porque já estava na corrente sanguínea. Parte disso vai para o néfron e do néfron volta para a corrente sanguínea. Então é por isso que é chamado de reabsorção. Mas enfim, saiu do interstício e entrou no vaso sanguíneo, absorção ou reabsorção capilar. Essa filtração capilar, aqui essa setinha representando filtração capilar, e essa reabsorção capilar é controlada pelo chamado equilíbrio de Starling. Então tem um equilíbrio para controlar os líquidos que saem e os líquidos que voltam para os capilares sanguíneos. Para a gente entender isso aqui, nós vamos dividir esse capilar. Então aqui é um capilar sanguíneo. Nós vamos dividir esse capilar em duas porções. Uma porção arterial, capilar, porção arterial, e aqui a porção venular dos capilares. Lembrando que o sangue sai do seu coração e vai para as artérias. Artéria grande, que se ramifica em artéria média, artéria pequena, arteríolas e capilares. Então aqui é o sangue que vem do coração. Esse sangue aqui está vindo do coração. O sangue passa pelas arteríolas, passa pelos capilares e sai pelas vênulas. Aí as vênulas se juntam e formam pequenas veias, veias médias, grandes veias, e esse sangue volta então para o seu coração. Então o sangue não sai, é fechado. Então aqui é o lado arterial e aqui é o lado venular dos capilares. Então é arteríola, capilares e vênulas. O sangue que o seu coração manda para as artérias sai com pressão. Essa pressão nas artérias é chamada de pressão arterial, a pressão que o sangue faz na parede das artérias. Nos capilares, essa pressão é chamada de pressão hidrostática do sangue. É a pressão que o sangue faz na parede dos capilares. Só que nota que, conforme o sangue vai passando pelos capilares, esse sangue vai entrando em atrito com esses capilares. Aliás, vai entrando em atrito com todos os vasos. Então, o sangue que sai do coração para os vasos, para as artérias, é um sangue que sai com grande pressão. Conforme o sangue vai se distanciando do coração, ele vai entrando em atrito com os vasos. E esse atrito vai diminuindo a pressão. Até que o sangue que volta para o coração
a pressão é mínima, pressão mínima. Por quê? Porque já sofreu tanto atrito, perdeu essa pressão. O sangue é literalmente empurrado de volta para o coração. E no leito dos microvasos sanguíneos, a gente fala leito microcapilar, está falando das arteríolas, capilares e venas. O leito da microcirculação. Nesse leito aqui acontece a mesma coisa. A pressão hidrostática do sangue, BHP, pressão hidrostática do sangue, do lado arteriolar é maior do que do lado venular. Então aqui, ó, pressão hidrostática do sangue do lado arteriolar, 35, do lado venular, 16. Por que foi diminuindo? Foi diminuindo por causa do atrito do sangue com os vasos sanguíneos. E nota que a setinha está nesse sentido, para fora do vaso sanguíneo. E para fora do vaso sanguíneo eu chamo isso de filtração. O que eu quero dizer com isso? Que a pressão hidrostática do sangue ela favorece a filtração. Lógico, a pressão que o sangue exerce na parede dos capilares favorece a saída de líquido e substância dos capilares para o líquido intersticial. Uma outra pressão, também importante, é a BCOP. O que é BCOP? Dá uma olhadinha aí, do inglês. Pressão oncótica do sangue, ou pressão coloidosmótica do sangue. O que é osmose? Osmose é o processo pelo qual passa líquidos do meio hipo para o meio hiperconcentrado através de uma membrana semipermeável. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho desse lado um meio com pouco soluto, ou seja, pouca concentração. Desse lado, meio com muito soluto. Coloquei sal aqui. Aqui está muito concentrado. Então, a tendência é a água se deslocar daqui para cá. Por quê? Porque esses solutos que estão aqui atraem água por osmose. Isso tem que ter uma membrana que permite, por isso que ela tem que ser semipermeável. Ela não pode deixar soluto passar para cá, mas pode deixar a água passar para cá. E isso é osmose. Aqui, pressão coloidosmótica. Por que coloido? Coloido, partículas coloidais, são as proteínas. Não sai, em condições normais, proteínas grandes e médias e as células dos vasos sanguíneos. Então, quando o sangue passa por aqui, sai líquido e substâncias. Mas as células e as proteínas grandes e médias ficam aqui nos vasos sanguíneos. Elas não saem. Então, por isso que a gente não pode falar que o sangue sai do vaso. Sangue é tudo. O que sai? Sai tudo que tem no sangue, menos as células e menos as proteínas grandes e médias. Isso não sai. Então, olha lá. Como essas proteínas e essas células ficam no interior dos vasos, essas proteínas e essas células significa então que ali tem uma concentração. E essas proteínas e células, elas atraem líquidos para dentro do vaso. Por isso que a BCOP, pressão coloidosmótica do sangue, a setinha está para cá, está para dentro. Significa que está saindo do interstício e entrando nos vasos sanguíneos. A pressão da BCOP é de 26 milímetros de mercúrio. Então essas são as duas principais forças que controlam o equilíbrio de Starling. A pressão hidrostática do sangue favorece a filtração e vai diminuindo ao longo do sistema. E a pressão coloidosmótica do sangue, exercida pelas proteínas e células que ficam dentro dos vasos sanguíneos e atrai líquido do interstício para o interior dos vasos. Portanto, elas favorecem a reabsorção, favorecem a entrada de líquido. Além disso, temos que comentar aqui, a gente tem a IFOP. O que é IFOP? Pressão osmótica do fluido intersticial. Bem, aqui no interstício também tem proteínas, também tem células. E essas proteínas, essas substâncias dissolvidas aqui no interstício, atraem líquido do vaso para o interstício. Portanto, setinha também para fora. Então, essa pressão aqui, a IFOP, ela favorece a saída de líquidos do plasma para o interstício. E, além disso, a gente tem a pressão IFHP, pressão hidrostática do fluido intersticial. Bem, aqui tem líquido. Esse líquido exerce uma pressão nos vasos sanguíneos, empurrando o líquido de volta para o vaso sanguíneo. Aqui não é ar, é líquido. Então esse líquido exerce uma pressão.
Normalmente aí uma pressão neutra em torno de 0 milímetros de mercúrio.